Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o mês de março deve ter volume de chuva inferior ao registrado ano passado. O governo do Distrito Federal informou que o reservatório do Descoberto está com 43,6% da capacidade e o de Santa Maria com 47,56%. Segundo a Casa Civil, os reservatórios deveriam estar nesta época do ano com capacidade próxima dos 100%. Uso e ocupação do solo, utilização de águas subterrâneas para irrigação, influência do manejo do solo na disponibilidade hídrica. Esses foram alguns dos pontos de um estudo realizado no Oeste Baiano para identificar a influência da agricultura irrigada nos rios da região. E para detalhar essas informações, está aqui no estúdio o presidente da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Zoltan Rodrigues. Muito bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem? Como vai? Então, o Oeste Baiano tem um grande potencial agrícola e possui uma área irrigada importante. Com certeza. As águas subterrâneas da região conseguem suprir toda essa área irrigada? Há espaço para aumentar a área irrigada? Bom, essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Porque sempre se quer saber, posso aumentar meus investimentos, posso investir naquela região, etc. A resposta é sim, sim e também não. É preciso que haja um manejo adequado do uso e ocupação de solo da região. Por quê? As pessoas não sabem, mas nas áreas agrícolas, porque ali é um aquífero que tem uma peculiaridade única. Ele é todo livre. Então toda a área do Urucuia, a fazenda do produtor, a cidade, todas as áreas são a área de recarga do aquífero. Então é essa recarga que mantém a água dos rios no período de seca. Nas áreas agrícolas lá, pelo cultivo tradicional, sem haver uma retenção da água nas propriedades rurais, a infiltração, quando você tira o cerrado e coloca plantio, ainda que de sequeiro, você reduz essa infiltração a 1/4. Isso quer dizer que a água que está escoando pela propriedade rural é uma água que simplesmente está sendo jogada fora pelo produtor. Jogando fora não só para ele, mas para toda a sociedade. Porque tudo que aquela água vai fazer é assorear rio e causar enchente. Enquanto se ela infiltrasse, iria garantir maior vazão no rio na seca e iria garantir maior vazão no aquífero para irrigação. Então é preciso mudar esse conceito. É o uso e ocupação do solo que tem que ser trabalhado nessas regiões para que todos possam se beneficiar da água. Já começou até a falar, mas qual é a particularidade daquela região, então, em relação às águas subterrâneas? É exatamente o que eu disse. É um sistema em que toda a região é o aquífero. Então a propriedade do agricultor está em cima do aquífero. As cidades estão em cima do aquífero, as estradas estão em cima do aquífero. Lá é um grande aquífero livre. Imagine uma grande bacia cheia de areia. Essa areia é a área do aquífero Urucuia. Nós estamos em cima dele, lá no Oeste Baiano. Então a área do cultivo é a área exatamente que precisa ser recarregada. Então os produtores rurais da IBA, inclusive há uns 2 anos, um deles deu até uma proposta que eu achei muito interessante, de reter nas propriedades toda a água com até 5 anos, toda a chuva com até 5 anos de recorrência. Se isso fosse feito, os rios iriam ter mais água, iria ter mais espaço para irrigação e a sociedade e o meio ambiente se beneficiariam. De acordo com você, assim, você acredita que a utilização das águas subterrâneas no Oeste Baiano é uma boa opção para a expansão da irrigação naquela região? Caso os produtores rurais e a sociedade local aceite essa mudança de conceito de que a água da chuva tem que infiltrar e que ela precisa recarregar o aquífero, sim. Inclusive, a utilização manejada e controlada do aquífero permitirá usá-lo como um reservatório. Dessa forma, será possível usar para irrigação, através dos poços, a água da cheia e não mais a água da seca. Então, o próprio aquífero seria o reservatório de armazenamento do produtor. Então, ele já teria aquela água armazenada na chuva do ano passado para a irrigação dele ao longo do ano.
Agora, como acontece a integração da gestão das águas subterrâneas e superfície desses casos aí que para se promover aí o desenvolvimento sustentável da região, que é baseado na agricultura? Bom, a primeira coisa é entender dois aspectos importantíssimos. Primeiro, são os rios, é o aquífero que mantém os rios na seca. Então, e é o aquífero que acumula a água da chuva no período de chuva para liberar na seca. Então, a função de um aquífero é exatamente isso. Ele é um reservatório de regularização dos rios, natural, concedido pela natureza. Então, esse reservatório não precisa ser construído. Ele já está na própria propriedade do produtor rural. Agora, se a chuva simplesmente cai lá e escoa, tudo que está acontecendo é que ele está jogando fora toda essa água. E essa água causa erosão, leva os adubos que ele colocou ali, leva todo o produto, o insumo que ele investiu naquele terreno, é levado junto. Aí isso também assoreia o rio e nós temos um efeito que muita gente já deve ter visto no Brasil. Nós estamos tendo cada vez mais seca e cada vez mais enchente. A gente sai da seca para enchente. Noticia um dia cheia, no outro dia é seca. E isso é exatamente porque as águas não estão mais infiltrando e não estão circulando, elas simplesmente estão escoando superficialmente, provocando esse fenômeno. Tá certo, eu agradeço a participação do presidente da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Zoltan Rodrigues. Tenha um bom dia. Muito obrigado.